Oi pessoal, eu espero que esteja tudo bem por aí. Se você ainda não conhece esse canal, seja muito bem-vindo. Eu sou a Ariadne Meive, eu que estou aqui por trás do Tarô de Esmeralda e também nas outras redes sociais. Se você ainda não é inscrito, eu convido você para que você se inscreva no canal. Também não esquece de ir aqui no cantinho ativar o sininho para não perder nenhuma atualização daqui, tá certo? Hoje eu vou trazer um assunto que pode despertar curiosidade. Tenho certeza que talvez você já tenha se perguntado em algum momento, mas afinal, o que é um arcano? O que de fato é essa palavra? O que significa? Enfim, vou contar pra você tudinho nesse vídeo, mas eu preciso que você continue acompanhando. A palavra arcano nada mais é do que mistério, segredo ainda não revelado. Então, toda carta de tarô é um arcano. Não é errado dizer que é uma carta, afinal de contas é um sistema de cartas denominado tarô. Então, o tarô ele é dividido em dois grupos, que são os arcanos maiores, que vai do 0 ao 21 ou do 1 ao 22, isso depende muito de cada autor, depende de como ele aborda essa situação, e os arcanos menores. E dentro dos arcanos menores, eles também são divididos em outro grupo, mas eu vou deixar para contar isso em um outro vídeo. É certo dizer também que um arcano ele é um conjunto de símbolos, um conjunto de chaves simbólicas em que cada um faz uma representação de uma determinada área da nossa vida ou nos conta alguma coisa de que a gente precisa ter atenção. No caso dos arcanos maiores, eles falam sobre os mistérios que regem todo o universo. É interessante também que você desenvolva outros estudos, mas à medida que você começa a aprofundar o conhecimento do tarô, muito provavelmente você vai descobrir muita coisa que tem relação e que você sequer. Arcano maior são todos os arcanos que são retratados na jornada do louco. Por isso que o louco, ele é o arcano zero. Na minha interpretação, o louco, ele é um arcano zero porque ele transita, ele é como um círculo. E, ao passar pelos arcanos, ele aprende a lição de cada um deles. Já no caso dos arcanos menores, eles falam de situações cotidianas, de coisas que a gente vivencia e que muitas vezes a gente passa despercebido, não dá atenção. Tá, mas afinal, que diacho é isso de arcano menor? São arcanos divididos em 4 naipes e dentro desses 4 naipes também existem algumas figuras da corte. Certamente você deve ter algum baralho de jogo que você usa para jogar truco ou coisa do tipo, e aí você nota que existem, né, o valete, a rainha, o rei. Esses também são arcanos da corte, mas no caso do tarô são 4, ou seja, ou pajem, princesa, dependendo do autor, cavaleiro, rainha e rei. Ou seja, esses 4 configuram os arcanos da corte. No caso aqui, eu trouxe pra gente ter uma ideia do o que vem a ser o arcano maior. Eu trouxe de exemplo a carta da Imperatriz. Esse aqui é do Tarô de Marselha. Então, assim, a Imperatriz, ela é uma força que percebe que existem diversos elementos aqui na carta, né? Como as cores de sua coroa, o cetro, a posição da mão, o escudo. Tudo isso são chaves simbólicas dentro de um arcano. E aí, no caso, eu trouxe aqui a carta da Imperatriz. Esse é do tarô mitológico, em que a autora do tarô mitológico, ela entende que a Imperatriz ela é muito bem representada por Deméter, que é essa figura que está representada aqui no arcano da Imperatriz. Então, assim, cada um pode perceber que cada um tem uma leitura diferente a respeito do mesmo arcano, mas que, em resumo, fala muito sobre o poder de criação, o poder da manifestação do feminino. E o feminino que eu quero dizer é a polaridade, não em relação à sexualidade, enfim, né? Não é esse o foco do vídeo. Então a Imperatriz, ela tem um poder de criação muito intenso, muito grande, o poder de manifestar. Né? O número 3, por si só, é um número, fala muito sobre manifestação, sobre quando a ideia ela realmente ela toma forma, e aí a razão e a emoção, elas em conjunto, elas estabelecem, no caso,
a manifestação de alguma ideia ou algum projeto, ou realmente a vida começa a acontecer a partir desse arcano. E aproveitando que a gente já está falando do número 3, no caso do tarô de Marselha, um arcano menor é representado por um bastão. No vídeo anterior eu já mostrei, inclusive, desse naipe que fala sobre o naipe de paus e as diferenças que eu encontro. Se você quiser, você pode dar uma conferida aqui no canal para saber qual é esse vídeo. Então, aqui, percebe que o arcano ele é representado por 3 bastões? É justamente a representação do elemento. Se lembra que eu havia dito do outro vídeo que é o elemento em... Se lembra no vídeo anterior que eu havia falado para vocês que no tarô de Marselha os elementos eles eram contabilizados de acordo com o seu elemento, né, de acordo com a sua representação? Então aqui é uma maneira muito clara de você observar isso. Percebe, né? Temos um bastão, 2 e 3. E essa configuração, exatamente do jeito como tá aqui, quer representar algo. E, mais uma vez, trazendo de exemplo aqui do tarô mitológico, a gente tem 3 de paus também, que pode perceber que as estacas aqui, e como eu já havia dito, naipe de paus representa o elemento fogo, e ele está muito bem representado aqui. No tarô mitológico, o naipe de paus fala muito sobre a história de Jasão, que é uma figura muito importante dentro da mitologia grega. E essa é uma parte da história. Então percebe que fica muito mais fácil quando tem uma figura para a gente conseguir observar os elementos, saber, né, as cores, a posição, o que cada um quer dizer. Então, dependendo da jogada que você faça, você consegue observar esses pequenos códigos para conseguir realizar uma interpretação bem sucedida. Então, só fazendo resumo, todo arcano maior, ele não se modifica. Para qualquer tarô, você vai ver a mesma configuração de 22 cartas, tá? Que vai da carta do louco até a carta do mundo. No caso dos arcanos menores, cada autor, né, de acordo com o tarô, ele tem uma visão a respeito daquele arcano. Mas certamente você vai ver quase que os mesmos símbolos, quase que a mesma configuração de cenas ou histórias muito parecidas que retratam a real simbologia dessa carta. Então, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, comenta aqui se você já conhecia a palavra arcano ou se você se surpreendeu com essa novidade. Também não deixa de se inscrever, de ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Espero que você tenha gostado e até uma próxima.